Bem-vindos novamente. Neste tutorial vamos explorar a caixa de ferramentas e outras funcionalidades que temos aqui no fundo do nosso ecrã da aplicação Classe 2. Começando pela caixa de ferramentas, temos aqui várias. Um temporizador, onde podemos definir, por exemplo, o tempo para uma determinada atividade e colocamos esse tempo em contagem decrescente. Temos também a ferramenta aleatório, que serve para escolher aleatoriamente um aluno para realizar uma determinada tarefa. A ferramenta organizador de grupos permite-nos criar grupos de trabalho na nossa turma. Podemos criar esses grupos de trabalho automaticamente, indicando apenas o número de elementos que pretendemos em cada grupo, e aleatoriamente os grupos são criados. Podemos também criar os grupos manualmente, indicando os alunos que pretendemos em cada grupo. Para isso, selecionamos a opção Não agrupar, selecionar alunos e depois vamos formando os grupos com os alunos que pretendemos incluir em cada um deles. E assim vamos criando os grupos com os alunos da turma. O decibelímetro permite medir o nível de ruído da sala de aula. Nesta barra que se encontra aqui no fundo, podemos ajustar a sensibilidade do microfone que estamos a utilizar. Com a ferramenta Instruções, podemos criar uma lista de tarefas a realizar numa determinada atividade. Por exemplo, clique em Novo, nome da atividade, vamos para criar uma atividade, por exemplo, de leitura e interpretação de um texto e adicionar a primeira tarefa desta atividade, por exemplo, a leitura do texto. E temos a primeira tarefa criada. A seguir à leitura do texto, podemos realizar as questões de interpretação sobre o texto. De seguida, podemos adicionar, por exemplo, a realização dos exercícios gramaticais. E, finalmente, a produção de um pequeno texto. Podemos guardar esta lista de tarefas para projetar mais tarde ou projetar imediatamente. Quando clicamos na atividade, é projetada a lista de tarefas que criamos. A ferramenta Partilhar Ideias de Equipas permite-nos lançar uma ideia ou um assunto a debate para os alunos partilharem a sua opinião. Podemos criar uma nova ou então utilizar uma que já esteja criada na nossa lista. A ferramenta Hoje permite-nos, por exemplo, criar um sumário e projetá-lo para os nossos alunos. Vamos começar, por exemplo, a aula pela visualização de um vídeo. De seguida, passaremos à realização de uma atividade experimental.
E após a realização desta atividade experimental, podemos, por exemplo, analisar e discutir os resultados e registar as conclusões. Com esta ferramenta também temos a possibilidade de guardar para apresentar mais tarde ou iniciar imediatamente a apresentação do sumário. Se pretendermos utilizar música durante uma aula, esta ferramenta é muito útil. Temos música calma, para manter os alunos focados na atividade, ou uma música mais ativa, para uma atividade mais mexida. Aqui colocamos a música a tocar. E no botão à esquerda e à direita podemos ir para a música anterior ou passar à música seguinte. Passemos então à exploração das restantes ferramentas que se encontram no fundo do nosso ecrã. Temos a marcação de presenças, em que podemos marcar os alunos todos presentes ou todos ausentes. Como podem ver, o ícone muda de cor. Quando o ícone está a verde, significa que o aluno está presente. A vermelho indica que o aluno está a faltar. Clicando novamente, o ícone fica amarelo, significa que o aluno chegou atrasado. Quando está metade amarelo e metade verde, indica que o aluno saiu mais cedo da aula. Então, vou simular aqui uma marcação de presenças. E vou guardar no final as presenças da aula deste dia. Os alunos que estão a faltar ficam com um sombreado cinzento e durante a nossa aula não os poderemos selecionar. Selecionar vários permite-nos escolher os alunos da turma aos quais pretendemos atribuir uma determinada pontuação numa competência. Podemos selecionar a turma toda, clicar no botão Dar feedback e se a turma toda está a trabalhar bem, vamos atribuir um ponto a cada um. Todos os alunos da turma receberam um ponto porque estão a trabalhar bem, exceto os alunos que estão a faltar. Por outro lado, podemos selecionar apenas um ou outro aluno aos quais pretendemos atribuir um ponto por outra competência qualquer. Então, clicamos no botão Dar feedback de seguida e depois, por exemplo, estes alunos têm ajudado bastante outros colegas e vamos atribuir-lhes um ponto porque ajudam os outros. Também podemos atribuir pontuação nas competências que os alunos precisam de melhorar. Usamos para isso na mesma ferramenta Selecionar vários, selecionamos o aluno que precisa de melhorar numa determinada competência, por exemplo, o Eduardo, clicamos em Dar feedback e depois vamos ao separador que precisa de trabalho. Por exemplo, se o Eduardo precisa de melhorar o seu comportamento ou a sua participação, nós vamos clicar na competência correspondente. E verificamos que neste caso o Eduardo perdeu um ponto devido ao seu comportamento. A ferramenta aleatório serve para sortear um aluno para realizar uma determinada tarefa na aula ou, por exemplo, para responder a uma questão. Neste caso foi sorteada a Diolinda. Se a Diolinda responder corretamente à questão colocada, eu posso dar-lhe um ponto pela sua participação. O cronómetro serve para contar o tempo ou então para iniciar uma contagem regressiva para a realização de uma determinada atividade. Em grandes ideias, temos uma série de tarefas e atividades que podemos utilizar na sala de aula com os nossos alunos para desenvolver competências ligadas ao seu comportamento e atitudes. Convidar famílias serve para associarmos os encarregados de educação dos nossos alunos à turma na classe 2. Podemos fazê-lo de 3 formas diferentes. Inserindo o e-mail de cada encarregado de educação à frente do respectivo educando e clicando no botão Convidar.
Os encarregados de educação, deste modo, receberão uma notificação por e-mail para se associarem à turma. Podemos partilhar também por e-mail uma hiperligação de acesso à turma e, de seguida, aprovaremos todos os pedidos dos encarregados de educação. E uma terceira forma será descarregar os convites individuais e enviá-los através dos alunos para os encarregados de educação. Eu descarrego estes convites em formato PDF para o meu computador, de seguida irei imprimi-los e enviar através dos alunos o respectivo convite. Cada aluno tem um convite que irá levar para o seu encarregado de educação. Neste convite está um código e o encarregado de educação, após criar uma conta na classe 2, introduzirá este código para aceder à turma.